eis que chega a hora de assinalar a mudança da agulha para um novo ano. E como é habitual, tal facto acontece com o momento em que somos convocados a analisar e a votar a proposta do plano e orçamento da Freguesia da Guarda para o novo ano, para 2023. 2022 seria, porventura, o ano da viragem, o ano que todos desejávamos que significasse a mudança de 2 anos muito difíceis para o mundo e particularmente para os cidadãos da Freguesia da Guarda. Depois de uma pandemia sem precedentes que despoltou uma crise económica e social, todos ambicionávamos um ano de crescimento, de robustecimento na ação e de engrandecimento dos objetivos. Logo, a partir do mês de fevereiro, tudo ficou em causa. O grupo do Partido Socialista na Assembleia de Freguesia da Guarda não vem fazer diagnósticos, nem muito menos vem fazer julgamentos. Uma proposta de orçamento não é isso que trata. Trata, sim, de garantir que de um exercício de futurologia obrigatório, pelo qual consigamos precaver o incerto nos melhores e nos piores cenários. Se 2022 foi difícil, o mundo é unânime a assinalar a sua falta de confiança no novo ano de 2023. No meio de uma conjectura de incerteza, de uma elevada probabilidade no avolumar de casos de maior vulnerabilidade social, é justo e digno exigir de todos os agentes políticos e comunitários maior atenção, sensibilidade, preocupação e, sobretudo, ação. Não meramente reativa, mas, acima de tudo, proativa. Senhor Presidente da Junta de Freguesia, é isso que exigimos. Mas dificilmente é isso que encontramos neste documento. Facilmente percebemos que o documento surge, em parte, alheio à generalidade dos sintomas do tempo. Por outro lado, não evidencia nada de novo, não inova. Façamos então um exercício sobre o ano transato, sobre 2022. Um exercício que assinala a importância de cumprir, democraticamente, com o exercício do diálogo e da cooperação, mas sem ficar alheios aos clamores de quem mais precisa da nossa freguesia. Tomemos assim os seguintes exemplos. Da Senhora Maria, que reside sozinha numa casa em São Vicente e que precisa de apoio no seu dia-a-dia, mas que não dispõe do transporte solidário proposto por este grupo para o orçamento deste ano que termina. Assim como não pode contar com uma freguesia que com tão pouco, muito poderia ter feito usufruir esta guardense de uma possível parceria entre a freguesia e a Polícia de Segurança Pública da Guarda, no sentido de garantir de forma célere e eficaz a sinalização de pessoas com mais de 65 anos que vivam isoladas e sozinhas. Ou então do Sr. Manuel, residente de um dos bairros da freguesia, que infelizmente não conta com uma associação ativa, não tem acesso à internet e, como tal, não consegue entrar em contacto, rapidamente, com nenhum responsável autárquico e que não usufrui do Fórum dos Bairros, um espaço privilegiado para estabelecer contacto com os restantes vizinhos, com o objetivo de promover o diálogo, a concertação e o debate sobre os mais variados assuntos que digam respeito à gestão da freguesia e à sua dinâmica. Um espaço cuja criação foi proposta por este grupo no plano e orçamento deste ano. Ou então, da Sra. Cristina, comerciante de longa data na freguesia, que foi ficando sozinha numa rua desleixada, pouco higienizada e despojada dos seus moradores, sem que tenha beneficiado do programa de valorização do comércio local da Guarda, proposto também por este grupo para este ano. Permita-nos que evidenciemos outro exemplo. O exemplo do Tiago, um jovem de 12 anos, que costuma aproveitar o bom tempo para passear de bicicleta com os amigos, que nos momentos de pausa poderia usufruir dos fontanários públicos. Só que mesmo depois da Junta de Freguesia ter assumido o compromisso da implementação do controle periódico da água, mediante uma eventual parceria com a Unidade Local de Saúde e o Politécnico da Guarda, sob proposta deste grupo, passado um ano, talvez agora já no final deste antigo ano, continua a não poder fazer em segurança, fraudando assim as expectativas colocadas na base do diálogo e do espírito de cooperação estabelecidos na auscultação do grupo por altura da formulação do plano e orçamento para 2022. Senhor Presidente, do balanço que obrigatoriamente devemos fazer no que toca à assunção e execução destas propostas, no plano de atividades da freguesia para 2022, até à data, temos a registar que nenhuma das mesmas viu a luz do dia. Quem saiu prejudicado? Os guardenses. A 16 de novembro de 2022, o grupo do Partido Socialista voltou a ser convidado pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia a apresentar contributos para o orçamento e plano de atividades do ano de 2023. Este grupo, como vem sendo hábito, entendeu solicitar o agendamento de uma reunião presencial com a Junta de Freguesia, o que aconteceu no dia 2 de dezembro de 2022.
Assim, decidimos apresentar à Junta de Freguesia um conjunto de considerações e questões relacionadas com as informações contabilísticas apresentadas, assim como um conjunto de propostas tendo em vista a sua possível incorporação no plano de atividades para o ano 2023 e que tomamos a liberdade de partilhar fisicamente com o Sr. Presidente da Assembleia para que conste em arquivo desta sessão. Do debate dedicado ao ambiente e à sustentabilidade, promovido por este grupo na 4ª edição das suas jornadas de proximidade, em outubro de 2022, aproveitámos esta oportunidade para apresentar à Junta de Freguesia algumas das propostas que foram formuladas no âmbito desta iniciativa, prestando-lhe um efeito prático e importante à sua promoção e ao benefício que estas podem ter no cotidiano dos guardenses, nomeadamente 1. Proposta pela eliminação do uso do glifosato, garantindo a sua não utilização, como decorre da lei, em parques públicos, parques infantis e jardins públicos, ou nas suas imediações, de forma a proteger a saúde dos seus concidadãos, bem como todo o nosso ecossistema. Sabendo da garantia prestada pela Junta de Freguesia de que não utiliza este produto, a proposta exorta o Executivo a fazer-se valer de todos os canais disponíveis para garantir a sua erradicação na utilização por todas as entidades com intervenção no espaço da freguesia. 2. Proposta pela criação de um plano de preservação e manutenção das árvores, dedicado a produzir o levantamento e o estudo da intervenção mais adequada no parque arbóreo e público existente na freguesia, nomeadamente no que às podas diz respeito. Propondo-se que, em conjunto com a Câmara Municipal, sejam chamadas à participação neste desígnio entidades ligadas ao meio, nomeadamente a Quercos. 3. Proposta pela colocação de cinzeiros e papeleiras em espaços públicos, visando assegurar a existência de diversos pontos de recolha de beatas de cigarros e resíduos mais pequenos nos espaços públicos exteriores. 4. Proposta para a criação de um programa de acompanhamento à atividade agrícola na freguesia, destinado a apoiar e acompanhar esta atividade, promovendo parcerias com entidades e cidadãos com competências na matéria. Este programa poderia facilmente ser um ponto de elevado aproveitamento no acompanhamento aos cidadãos que dispõem de um espaço de cultivo nas hortas comunitárias da freguesia, apoiando a sua manutenção e sensibilizando os mesmos para o uso eficaz dos recursos existentes. 5. Proposta para a criação de um gabinete de apoio a candidaturas a fundos comunitários, que de forma periódica possa estabelecer parcerias com outras entidades e possa prestar apoio a cidadãos, entidades ou outros, e possa sensibilizar e informar a comunidade sobre a existência de programas comunitários que sejam potencialmente interessantes para a mesma. 6. Proposta para a criação de um programa de sensibilização para a preservação de recursos naturais e proteção do meio ambiente, destinado a promover ações de sensibilização que assegurem a disseminação junto à comunidade sobre preocupações a reter na utilização dos diversos recursos naturais, assim como na informação sobre a disponibilidade da freguesia em poder tratar os sobrantes dos jardins. 7. Proposta para a criação de um programa de limpeza dos espaços naturais da freguesia, permitindo que sejam criadas iniciativas que promovam a limpeza destes espaços e envolvam o voluntariado, visando eliminar os diversos focos de poluição existentes e garantindo uma vertente pedagógica e de sensibilização para a importância da proteção do meio ambiente, bem como sobre os cuidados a ter com os dejetos dos animais. 8. Proposta para a criação de um programa de identificação e eliminação das barreiras arquitetónicas públicas na freguesia, assegurando que a Junta de Freguesia não vire as costas a este problema e procure identificar e eliminar esta barreira, promovendo progressivamente uma mobilidade mais acessível a todos os cidadãos. 9. Proposta para a criação de uma agenda cultural da freguesia que promova, apoie e divulgue as diferentes criações e manifestações artísticas desenvolvidas pelos cidadãos e entidades de índole comunitária. 10. Proposta para a criação de um programa de apoio para a esterilização animal, vocacionado para animais acolhidos por pessoas em situação de maior vulnerabilidade financeira, bem como a isenção fiscal no registro do animal na Junta de Freguesia. De igual modo, propõe-se que esta isenção seja garantida a animais que tenham sido adotados no canil municipal ou por via de associações zoófilas da freguesia. E por último, 11. Proposta para a criação de uma estratégia desportiva da freguesia, que se destina a promover hábitos e a criação de hábitos de prática desportiva, mediante a criação de iniciativas comunitárias que envolvam a dinamização, competição e, sobretudo, também a sensibilização para o desporto. Pelo exposto e pelo exercício de funções que nos compete, enquanto eleitos esta Assembleia, somos claros e objetivos a estabelecer a seguinte reivindicação ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia e da qual faremos porta-voz o nosso sentido de voto da presente proposta do Plano e Orçamento para a Freguesia no ano 2023. Sr. Presidente da Junta de Freguesia, qual ou quais é ou são a proposta ou as propostas apresentadas pelo Grupo do Partido Socialista nesta Assembleia, que assume, de forma objetiva e publicamente, que irá concretizar no próximo ano, dando seguimento ao contributo deste grupo para o robustecimento do orçamento da freguesia? Claro, conciso
e, sobretudo, objetivo. Solicitamos o comprometimento público, embora já tenha acontecido o mesmo no ano passado, e foi o que foi. Nem controle das águas, proposto por este grupo, nem o rigor também no cumprimento do compromisso da Junta de Freguesia. Mas eis que estamos novamente disponíveis a confiar. Assim, ainda assim, da análise à presente proposta, aproveitamos a oportunidade para destacar algumas considerações e a apresentar questões sobre as quais solicitamos o devido esclarecimento, se existir. Constatar a diminuição de 500 euros nas verbas afetas à rúbrica viadutos, arruamentos e obras complementares, quando em comparação com o orçamento para 2022, para um total de 4.500 euros. Constatar a diminuição de 1.000 euros nas verbas afetas aos parques e jardins, quando em comparação com 2022, para um total de 1.000 euros. Constatar a diminuição de 500 euros nas verbas afetas à aviação rural, quando em comparação com 2022, para um total de 4.500 euros. Manutenção da ausência de verbas afetas às instalações desportivas e recreativas, atividades lúdicas e culturais e atividades desportivas. Podemos concluir que a freguesia não pretende concretizar qualquer política desportiva ou cultural durante o ano 2023. Aumento da verba afeta ao pessoal em regime de tarefa ou avença, para 14.850 euros, em comparação com 2022, num total de 62.850 euros. A que se deve este aumento, cujos valores representa mais de 10% do orçamento da freguesia, tendo observado um aumento de 52.850 euros desde 2013. Aumento de 1.954 euros para os titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos em comparação com 2022, num total de 51.571 euros, a que se deve este aumento. De igual forma, somos a destacar os seguintes pontos que seguem também em linha de conta com as reivindicações assumidas sucessivamente por este grupo. Aumento de 1.000 euros na despesa prevista com os apoios às instituições sem fins lucrativos, em comparação com 2022, para um total de 26.000 euros, o valor mais elevado desde a criação da freguesia, mais 3.300 euros abaixo do valor assinalado, mas 3.300 euros abaixo do valor assinalado na primeira alteração modificativa do orçamento para 2022. Aumento de 1.750 euros para apoio às famílias, em comparação com 2022, para um total de 9.650 euros. O valor também mais elevado desde a criação da freguesia, mas cerca de 6.000 euros abaixo do valor assinalado na primeira alteração modificativa para 2022. Aumento de cerca de 38.000 euros com investimentos, em comparação com 2022, para um total de cerca de 102.000 euros. Um valor só inferior ao previsto para o ano 2015, quando a Junta de Freguesia previa investir cerca de 189.000 euros. Aumento de 77.000 euros no total deste orçamento, em comparação com o orçamento ainda em vigor este ano, para um total de cerca de 615.000 euros. O valor mais elevado desde a criação da freguesia, mas cerca de 80.000 euros abaixo do valor total da primeira alteração modificativa para este mesmo ano. Senhor Presidente, estamos perante um momento decisivo para a nossa freguesia. Urge assumir com arrojo e, sobretudo, com garra a difícil tarefa de corresponder aos anseios dos cidadãos. Questionamos. A Junta de Freguesia já tem algum plano de dinamização e promoção dos fóruns comunitários que se encontra elaborado e em execução? Possui algum estudo em que sustenta a necessidade de gastar 9.000 euros a adquirir um imóvel, a requalificá-lo e, por essa via, ampliar um dos vários fóruns comunitários que já possui? Tem algum plano para dinamizar e levar os cidadãos a usufruir do investimento já feito nestes equipamentos? Saudamos a atenção pelos mesmos, mas choca qualquer um visualizar o forno comunitário da Cabreira, onde a freguesia investiu na sua recuperação e que a sua porta se manter fechada desde há vários anos. Este não pode ser o plano da freguesia. Passados 10 anos, a freguesia da Guarda tem diante de si a oportunidade única para reclamar maior capacidade de intervenção junto dos guardenses, mais oportunidades para poder aproveitar a dedicação, o zelo, a competência e, sobretudo, o exemplo diário dos seus trabalhadores e colaboradores. A oportunidade para cumprir com os seus compromissos, para garantir que o atual grau de execução a crer na informação financeira disponibilizada aos membros desta Assembleia não termina o ano com uma execução da despesa de apenas 79,88%. Isto não pode acontecer, não quando tantos cidadãos precisam de nós. Não nos cansaremos de nos bater por uma freguesia presente onde ela é necessária, proativa, que apoie incansavelmente os cidadãos, as associações, todos, com um discurso de confiança, positivo, não conformado, de garra, de vontade, de energia, de futuro. Senhoras e senhores, acreditamos que ainda há muito a fazer para cumprir as necessidades da nossa freguesia. Mas precisamos de mais.
Se queremos atingir as 2 décadas de existência desta freguesia, ao mesmo tempo que olhamos para trás com orgulho e sentimento de dever cumprido, não nos podemos limitar a cumprir os mínimos olímpicos. Não nos podemos conformar com um orçamento que representa tão pouco para cada cidadão. A olhar o futuro e a perspectivar a concretização de fornos comunitários e o alargamento de cemitérios enquanto os únicos investimentos pelos quais vale a pena batermos. Vale a pena? Vale. Sim, vale. Mas precisamos de mais competências, mais financiamento, mais recursos humanos, mais meios e mais futuro. A decisão está nas suas mãos, Sr. Presidente. Quanto valem para si as propostas, os contributos e a visão deste grupo? Aguardamos pela sua resposta com expectativa para que possamos tomar a única decisão que nos compete. A decisão que melhor sirva à Guarda e o futuro de todos os guardenses. Contem connosco. Obrigado.